Hoje é dia 18, sexta-feira, sextou, né? É hora de descansar. Esse é o nosso chá da tarde, chá com política. Olha só, eu quero discutir com vocês essa matéria aqui, que foi divulgada pela Ana Paula Henkel. Era até para ser o tema do nosso primeiro editorial, mas eu acabei não conseguindo falar sobre esse assunto. Trata, né, de espiões chineses. Eu vou colocar esse trecho do vídeo para vocês. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, curta, compartilha. Mas eu vou colocar o trecho desse vídeo para que vocês assistam. E aí a gente volta já para falar das outras matérias. Vem comigo, olha só o trecho desse vídeo aqui da Ana Paula Henkel. Acompanha só. É sabido aqui que os chineses, principalmente, eles entram nos Estados Unidos, se estabelecem aqui, muitos até como residentes, entram em universidades há poucas semanas, por exemplo, 2 espiões chineses foram presos na Universidade de Stanford, uma das maiores universidades do mundo. Exatamente espiões ligados ao Partido Comunista Chinês que enviavam patentes e propriedade intelectual dos Estados Unidos, várias informações de desenvolvimentos, inclusive no setor biológico, para a China. Então, no Brasil, o Brasil entrou também nessa lista desses elementos investigados, está proteção de propriedade intelectual, cita inclusive a própria 25 de março, aí no caso, no Brasil, que vende produtos chineses e que traz um prejuízo muito grande às marcas americanas que não vendem porque os chineses copiam e vendem por 1/10, né, do preço, até menos. É sabido... Pois é, isso aqui é maior do que você possa imaginar. Esses espiões que foram presos sob ordem do Trump, o próprio Donald Trump deu uma determinação estabelecendo que é necessário, muito necessário, que seja realizado, né, uma investigação completa sobre a questão de propriedades intelectuais. A China, há muito tempo, já se apropriou de um monte de propriedade intelectual, ou seja, roubou muitas marcas, produtos e tecnologias dos Estados Unidos. É esse o argumento que eles estão utilizando na seção 309, que é essa, né, que eles investigam o Brasil. Né? É a seção 301. Mas deu para perceber que o Donald Trump está mirando diretamente o Brasil. Bora continuar com uma informação aqui para vocês. Vamos para o próximo bloco. Seguinte, primeiro passo. O governo Lula está se beneficiando, pelo menos por hora, das tarifas do Donald Trump. A Veja publicou uma matéria dizendo "Thank you, Mr. Trump", pelo governo Lula. Mas será que esse thank you vai permanecer por muito tempo? A gente vai falar sobre isso. Outra questão que a gente precisa falar é sobre Eduardo Bolsonaro. Esse aqui, você já deve ter visto, né? O Maurício Galante, nada mais nada menos que o primeiro brasileiro eleito vereador nos Estados Unidos. Ele comentou sobre a participação do Eduardo Bolsonaro nessa transmissão, né, de sanções do governo Trump para o governo Lula. E a efetiva participação e sanção, né? Ou seja, o quanto o Eduardo Bolsonaro beneficiou para que essas sanções aconteçam. Por outro lado, o Eduardo Bolsonaro rebateu o próprio Kim Paim, que é um influenciador muito forte aqui da internet, e disse que o Eduardo Bolsonaro não está indo bem, está fazendo um desserviço ao buscar sanções contra o Brasil, que vai descredibilizar a direita e vai criar, né, uma briga contra a direita. Nenhum nem outro está 100% certo e nenhum nem outro está 100% errado. E eu vou falar para vocês o porquê que é lícito, né, os dois agora criarem aí uma dúvida e um posicionamento diferente. Porque muitas coisas podem acontecer a partir das sanções do Donald Trump. Coisas que podem ser favoráveis ou coisas que podem ser negativas ao governo Lula ou ao povo brasileiro. Por outro lado, vocês devem conhecer esse cara aqui, o Pilhado. E não é à toa que o nome dele é Pilhado, né? Ele é bem pilhado. Ele comentou, né, o pronunciamento do Lula atacando o Donald Trump. E qual seria o efeito prático, né, desse ataque do Lula ao Donald Trump. Por outro lado, né, comentaristas
da CNN, inclusive o William Vac, falaram de um detalhe não tão pequeno. Que o governo Trump mencionou o Brasil como um regime. E regime é algo que só se utiliza quando o país já é considerado uma ditadura. Seria esse o caminho? Vamos falar também sobre o velho da Havan. Qual é a nova agora da justiça para cima do velho da Havan? Tem uma matéria nova. O Estadão também se manifestou e se pronunciou sobre o IOF. Vamos falar sobre isso aqui com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um editorial. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilha, que é sempre importante ter vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Vocês viram aqui, né, que a gente está com uma descrição um pouco diferente. Olha, a Gazeta do Povo é uma parceira do nosso canal. E eu faço sempre questão de ajudar a Gazeta do Povo quando eu vejo que são informações sérias que vêm desse jornal. Então, assim, a gente está sempre repercutindo a Gazeta do Povo. A gente vem vivendo momentos absurdos no Brasil. A justiça, né, cobrando uma conta pesada demais para o cidadão de bem. O Brasil podendo ter um risco gigantesco de sofrer sanções exclusivamente por culpa, né, das ingerências políticas que o governo Lula está fazendo. O papel da imprensa é informar, porque uma parte militante da imprensa está tentando jogar a culpa no Bolsonaro. Já a Gazeta do Povo vem fazendo o contraponto, mostrando todos os absurdos e as agruras que o governo Lula vem fazendo. E esse eu sei que é um jornal que não negocia e não vive de pix do governo. Então, tenho credibilidade e confiança. Eles estão com uma promoção e é uma oferta exclusiva para quem é aqui do nosso canal. R$ 4,90 por mês. Pra você ficar bem informado. Então, para você que acompanha aqui o nosso trabalho e quer uma boa indicação para um bom jornal, durante os 6 primeiros meses você pagará R$ 4,90 aqui na Gazeta do Povo. Eu vou deixar aqui na descrição, gazetadopovo.com/Sandro. Você vai entrar em contato, tá? Vai clicar lá, vai se cadastrar e, sabe, vale a pena. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Sandro, R$ 4,90 por mês, nos 6 primeiros meses, vale muito a pena. A qualidade do jornal é incontestável. Bom, então, obrigado aí, né, a Gazeta do Povo por estar autorizando a gente mencionar, comentar o material que eles publicam, né? Então, isso aqui é uma forma de retribuir a Gazeta do Povo. Bom, bora para cima? Vamos de informação? É só mirar no QR Code aqui ou clicar no link da descrição. Vem comigo. Seguinte, vamos entender. O governo Lula tá todo ai, ui, thank you, Mr. Trump. Meu amigo. O governo Lula tá se achando. Ele acha que a briga contra o Donald Trump vai fazer com que ele aumente a sua popularidade, né? É a venezuelização do Brasil. Moraes, STF, Lula dobraram a aposta. Se o Lula recua, eles sabem que vai cair o Lula e vai cair integrantes do STF. Então, o que sobrou para eles? Vai para cima, vira Venezuela, a gente se mantém no poder. É isso aí que é a análise da revista Veja. Capa da revista Veja. Thank you, Mr. Trump. O tarifaço do presidente americano, que acaba de completar 6 meses de seu explosivo mandato, ajuda a popularidade de Lula e faz a oposição se dividir entre defender Bolsonaro ou defender os interesses do país. E aí, qual dos dois? O problema é que essa mídia tradicional, elas estão trazendo um discursinho venenoso, um discursinho perigoso. E qual é esse discursinho perigoso que a gente precisa estudar, né, e precisa analisar? A grande mídia está falando o seguinte, olha, o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro estão só tentando se defender. E para se defender, estão jogando, né, a conta no colo do empresariado, a conta no colo do agro e a conta no colo do brasileiro. Então, a culpa do tarifaço é do Bolsonaro. A verdade é que a culpa é do Lula. Todo mundo sabe. Quem que é o presidente? É o Lula. Né? Ou seja, quem tem que resolver o problema? É o Lula. Quem é que chama o Trump de fascista, nazista? É o Lula.
Quem é que quer acabar com a moeda dos Estados Unidos? É o Lula. Quem que se alinhou com as piores ditaduras dentro do BRICS, inclusive está sempre participando ali com a turma do Irã? É o Lula. Então, tudo isso, né, não faz sentido para falar em popularidade do Lula. O meu medo é que eles estejam tramando aí para o Lula, mais uma vez, ser presidente da República. Afeita os avanços e recuos que aconteceram, o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump, ele está com 6 meses já de mandato e acabou de impor um tarifaço de 50% sobre o Brasil. Agora, a OTAN também anunciou que se o governo Lula continuar negociando com os russos para financiar a guerra contra a Ucrânia, vai tomar mais 100. E aí a culpa vai ser de novo do Bolsonaro. O Lula gostou, porque sua popularidade estava, para baixo. E aí o que aconteceu? Depois que o Donald Trump pôs as tarifas, ele usou a militância, usou as redes sociais para tentar pôr a culpa no Bolsonaro. Gostou do que viu, gostou do resultado. E agora ele dobra a aposta. Só que tem um detalhe. Será mesmo que isso aí vai continuar sendo benéfico para o Lula para sempre? Tem 2 apostas. E aí você escolhe, você decide. A primeira, o Lula vai se beneficiar. O sentimento anti-americano vai aflorar. O Brasil vai entrar num estágio assim, de países desenvolvidos como a Coreia do Norte, como a Venezuela, como Cuba, e o brasileiro vai se sentir indignado e acreditar que o Lula é patriota e que não quer vender o Brasil para a China. Não, né? O provável que vai acontecer é que quando o ovo ficar caro, quando o preço estourar, inflação, que derruba o presidente no Brasil chama-se inflação. Quando a inflação estourar, já veio mais IOF, já veio mais imposto, o que é um absurdo sem precedentes. É uma agrura, isso aí, é uma sacanagem, isso aí, né? Sem precedentes. A verdade é que quando tudo isso começar a se desenhar, ou seja, as sanções começarem a bater no bolso, todo mundo vai entender que a culpa não é do Bolsonaro, a culpa é do Lula. E ainda tem a terceira opção. Qual é a terceira opção? A terceira opção é falar o seguinte: pois é, o Trump sancionou o Brasil, arrebentou o Brasil. A culpa foi do Bolsonaro, que foi lá para se autodefender. Mas o Lula não deu conta de resolver. O que a gente precisa? Eleger um terceiro nome. E aí é onde surge o Tarcísio de Freitas. O que para mim é um cenário ainda melhor do que Lula em 2026. Para mim o Tarcísio ganha do Lula, até o cachorro caramelo ganha do Lula. E aí teve um ponto interessante. O Léo Dias, ontem à noite, 13 horas atrás, fez uma entrevista com o Maurício Galante. O Maurício Galante é vereador lá nos Estados Unidos. E aí ele fez análise, ele que vive a política norte-americana, fez uma análise da implicação do Eduardo Bolsonaro em relação ao próprio tarifaço que o Donald Trump impôs. Assiste aqui comigo. A presença de Eduardo no ZEUA influenciou, mas não causou as sanções, diz vereador. É o óbvio, tá falando o básico que eu venho falando para vocês. Influenciou, é claro. É tipo assim, tem alguém falando mal de você. Fulano tá falando mal de você. Fulano vai ferrar com a sua vida. E aí, você não sabe. Mas de repente chega o Eduardo Bolsonaro e conta pro Trump, tá negociando ali moeda para ferrar sua moeda. Tá se alinhando ao Irã. Então o Eduardo Bolsonaro foi lá e contou. Mas a culpa do tarifaço é, lógico, do Lula. Sabe que o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, está lá nos Estados Unidos já faz um tempo, com suas articulações políticas. O senhor acredita que a presença dele lá nos Estados Unidos pode ter contribuído com a taxação de 50% dos produtos brasileiros? Olha, a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é a culminação de um processo que já dura mais de 2 anos, de toda a bancada da oposição no Congresso brasileiro, que fez várias visitas nos Estados Unidos para trazer atenção
para os políticos americanos, não só os políticos, mas o povo americano, do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, ele tem crédito, com certeza, mas o trabalho foi muito bem feito de expor as mazelas jurídicas aqui no Brasil, informar o povo americano através da mídia e visitas ao Congresso, que os congressistas brasileiros fizeram, várias visitas, trazer à luz os abusos dos direitos humanos que estão acontecendo no Brasil e, no final, ele decidiu ficar nos Estados Unidos porque, nesse momento de decisão, em que o novo governo Trump, que foi eleito ano passado, ele precisava de mais subsídios, talvez, para tomar decisões que afetem as relações comerciais e diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos e de modo a se fazer com parcimônia suficiente de não prejudicar a população brasileira mais humilde e os setores de economia que são essenciais para o Brasil, não só para o Brasil, como os Estados Unidos. Sim, a presença dele é importante, mas não é o fator determinante das atitudes que estão sendo tomadas pelo governo americano. A gente sabe... Vamos lá. O que a gente pode resumir aqui? Afinal, a culpa do tarifaço é de quem? Olha, inegavelmente, o Eduardo Bolsonaro pisou no acelerador. O caminho, e eu já falei isso para vocês, o caminho não deveria ter sido esse. As sanções vinda ao povo brasileiro vai fazer com que o povo possa tomar raiva do próprio Trump. Então, quem errou não foi o Eduardo Bolsonaro. A minha opinião, eu sei que é só a minha opinião, como se ela valesse alguma coisa, mas quem errou não foi o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está trabalhando por sanções porque o pai é perseguido e também porque vê que o Brasil está partindo para um rumo de um regime. Agora, o Trump é quem deveria analisar um pouquinho mais e aplicar sanções a figuras, não ao povo. Só que o problema é que essas sanções ainda virão maiores. E aí, é lógico, o Lula usou a narrativa perfeita de jogar a culpa no Bolsonaro. Agora, a gente precisa entender o seguinte, tá? Não dá para o povo brasileiro acreditar que isso é culpa do Eduardo Bolsonaro, tá? O Eduardo Bolsonaro está fazendo certo, e agora que já aconteceu as sanções, aí eu já concordo com o Eduardo Bolsonaro. Recuar agora, e pedir para o Trump não fazer as sanções, aí é tirar a última hipótese, né, e a última possibilidade do Trump partir para cima para cobrar, né, o judiciário brasileiro também. Aí continua que tem uma resposta do Eduardo Bolsonaro. Teve um influenciador, o Kim Paim, que fez cobranças ao Eduardo Bolsonaro. Acompanha no próximo bloco. Olha só, o Eduardo Bolsonaro, ele postou um vídeo nas suas redes sociais, onde a Gazeta do Povo republicou, e ele manda uma resposta para o Kim Paim. O Kim Paim, para quem não conhece, né, é um influenciador muito conhecido, né, um cara bem coerente até, onde eu entendo aqui da internet, tá, aqui do YouTube, ele que vive na Austrália. E aí ele chegou a fazer algumas críticas ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que essa tarifa é contraproducente, não é legal. E o Kim Paim não está errado. Assim como também o Eduardo Bolsonaro não está errado, né? Como eu disse, o caminho, para mim, eu vejo, quem agiu errado foi o Trump. Essa é a minha opinião. O Trump não deveria sancionar o povo por causa de medidas do Lula e do Moraes, né? Porque esse é o argumento do Trump. Ele deveria sancionar Moraes e Lula, e não o povo, e pressionar, e outras autoridades brasileiras. Era o que o Eduardo Bolsonaro buscava. Agora, qual é a crítica do Kim Paim? Já que o Trump sancionou o povo, o Eduardo Bolsonaro deveria brigar pelo povo, tirando as sanções, e não pelo pai. O que ele não entende é que, na minha visão, o Eduardo Bolsonaro pressionando para que os avanços continuem, de certa forma, na minha visão, também está ajudando. É o povo. Afinal, você gosta de viver no regime? Não gosta, né? Escuta o que ele falou aqui. E ouvindo o Kim Paim, vocês acham que eu não sei que a tarifa do Trump acaba machucando o Brasil? Vocês acham que é o ideal que eu gostaria de fazer? Você acha que a gente não sabe que isso daí desgasta o capital político? Porque o político, na verdade, normalmente ele faz justamente o oposto. Só que a gente está no momento que a gente não tem opção.
Para que eu vou querer ser político? Para ficar num congresso que não aprova nem IOF? IOF, imposto extrafiscal. Um decreto não vale. Para que eu vou querer ser deputado, senador num lugar desse? Vocês vão querer ficar vivendo aí, trabalhando no local onde você não vai ter eleição livre? Vai continuar pagando imposto para bancar as viagens do Lula e da Janja na eterna lua de mel? Então entenda o seguinte, quando eu falo que os próximos meses são decisivos para a gente selar o destino do Brasil, se a gente vai virar uma Venezuela ou se vai formar fileiras com os países livres, eu não estou de brincadeira, não. A gente está nesse momento, a gente está no momento do dia D da Segunda Guerra Mundial, guardado as devidas proporções, né? Porque eu não estou numa praia tomando bomba, mas trata-se de um momento decisivo, e momentos decisivos não são para pessoas que não sabem o que querem, para pessoas que não conseguem traçar um cenário e enxergar o dia de amanhã. Já imaginou se o Churchill tivesse essa dúvida e pensasse, talvez eu vou perder o cargo de primeiro-ministro se eu mandar os soldados no dia D, porque vai morrer gente. O Churchill, quando ele passou em revista, né, antes da invasão do dia D, lá na Normandia, ele sabia, ele olhava para a cara das pessoas e falava, vários desses jovens aqui, não vão voltar. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento, e não é isso que eu desejo. Mas qual outra opção que a gente tem? Voltar para o Brasil e ser preso? Igual alguns jornalistas aí estão falando, dizendo que eu estou tendo uma vida boa aqui? Eu acho que chegou a hora de entender o momento que a gente está vivendo. Eu não estou pensando em eleição. Essas matérias de jornal aí plantadas, dizendo que Eduardo subiu a cabeça e ele quer ser presidente. O que eu menos quero ser presidente. Eu adoraria, sabe o quê? Deixar essa bucha para o meu pai. Quem sabe ser senador. Porque se meu pai conseguir agarrar essa bucha aí de ser presidente, é um sinal de que o Alexandre de Moraes já não tem tanto poder. E aí daria para retornar para o Brasil e ter uma atividade parlamentar decente. E não só receber um baita salário e os privilégios. Pode ter certeza. Né? Eu estou aqui querendo fazer o melhor. E ouvindo o Kim Paim. Vamos lá. Deixa eu falar a minha opinião sincera. Na situação do Eduardo Bolsonaro, pensando racionalmente, o pai pode pedir asilo a qualquer momento, sair de lá com 17 milhões na conta, ir embora para os Estados Unidos, vai receber o asilo, vai receber o apoio do Donald Trump, vai indicar de lá dos Estados Unidos um possível sucessor que vai, com toda certeza, ficar devendo favores a ele, um Tarcísio da vida. Precisava disso, né? E cá entre nós, nessa briga, eu sei que não é o que o Eduardo Bolsonaro queria, as sanções ao Brasil, mas é o que veio, é o que tem para hoje. E aí, sabe, para um político partir para pautas impopulares dentro das suas convicções, isso não tira o mérito dele comigo. Pelo contrário, faz até ter mais mérito. Agora, uma coisa é certa. Esquece Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, como candidato a presidente. Esquece o próprio Bolsonaro, porque a não ser que o porta-aviões chegue a um lago Paranoá, não vai acontecer para 2026. E aí, a impaciência do pessoal de direita é que é o pior, né? Porque assim, o pessoal acha que tudo acontece da noite para o dia. Né? Olha o que aconteceu com Donald Trump, levou 4 anos para voltar. Né? Então, assim, a coisa não acontece da noite para o dia. Né? Então, tem que ter um pouco mais de paciência e aguardar para ver o que acontece. Mas, assim, acho injusto bater no Eduardo Bolsonaro. Agora, eu também acho burrice você não entender o cenário real de que o que o Eduardo Bolsonaro buscava era sanções a Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Veio para o povo. Se o Eduardo Bolsonaro recua agora, é pior até para o povo brasileiro. Então, a gente tem que entender isso também, tá? E aí, e o pronunciamento do Lula ontem? Porque o Lula dobrou a aposta, na visão dele, tá tudo bonito, tá tudo maravilhoso. Eu gosto desse cara aqui, esse cara é meio doido, eu gosto dele, eu gosto de gente doida. Eu gosto do Trump, gosto do Pilhado. O Pilhado, ele fez uma publicação, né, onde ele detonou o pronunciamento do Lula e disse que são narrativas fajutas. Eu queria que você escutasse isso aqui comigo. Hora de ensinar gente burra a deixar de ser idiota.
Eu vi o pronunciamento patético do Lula sobre a situação da taxação dos Estados Unidos. Ele fez um pronunciamento lindo agora, super produzido, onde ele disse que políticos que apoiam o que Donald Trump está fazendo são traidores da pátria. Então, eu vou dar uma liçãozinha para você que acredita nesse discurso patético que vai ser propagado por essa mídia vagabunda que a gente tem. Ter escândalos de corrupção no seu governo é ser traidor da pátria? Você deixar o Brasil na situação precária que está economicamente falando é ser traidor da pátria? Você ter o maior índice de queimadas dos últimos anos no Brasil, no seu governo, que se diz um governo junto com os artistinhas vagabundos de esquerda, um governo a favor do meio ambiente, é ser traidor da pátria? Gente, acordem para a realidade. A esquerda é mentirosa e nociva. Ela constrói narrativas. Já falaram que a culpa da taxação é do Bolsonaro. O presidente atual é o Bolsonaro? O Brasil está sendo taxado pela maior potência do mundo no governo Bolsonaro ou no governo Lula? Então, pelo amor de Deus, esse vídeo é para os ignorantes. Não acreditem nas narrativas fajutas de um governo ridículo que mergulha o povo na fome, que tem vários escândalos de corrupção nas costas e ainda o principal, na minha opinião, divulguem, porque a mídia fajuta e corrompida vai divulgar esse vídeo do Lula como se ele fosse um herói e os políticos da direita traidores. Mas, na verdade, essa esquerda tenta destruir o Brasil, tenta aumentar a miséria, porque quanto mais ignorante tem, mais a esquerda engana com essa mídia vagabunda a seu favor. Esse vídeo é direcionado para os ignorantes do Brasil, tem o potencial de viralizar, que o que não falta no Brasil é um monte de ignorante que ainda acredita nos discursos aí, né, do governo. Agora, tendo em vista que os ignorantes são ignorantes e que gostam de permanecer na ignorância, cabe a nós divulgar esse vídeo, que os ignorantes não vão querer assisti-lo, né? Eles gostam de viver na ignorância e gostam ainda de acreditar que o PT, aquele partido que dominou o Brasil de 2002 até 2016, entregou o Brasil na miséria, teve que sofrer impeachment. Depois veio o governo Lula, depois veio o governo Temer, o governo Bolsonaro. Voltou. E os 2 anos e meio do PT está sendo uma tragédia. Se esses caras ainda acreditam que a culpa do Brasil está destruída é dos outros e a solução é o PT, é porque essa turma não tem solução, não é? Mas a verdade é a seguinte: você queria estar na pele dos cubanos? Você queria estar na pele dos venezuelanos? Você queria estar na pele dos nicaragüenses ou dos norte-coreanos? Eu acredito que a sua resposta é não. Pois é. Tem uma coisa que eles têm em comum. Eles vivem num regime. E aí foi interessante, porque o William Vac, mediante uma publicação aqui do Vinícius Carrion, ele falou sobre o termo utilizado pelo Trump para ameaçar as sanções ao Brasil. E o termo utilizado é regime. Escuta só. Considera Bolsonaro a vítima de um regime, assim como a gente usa o regime teocrático, o regime ditatorial, o regime venezuelano ou o regime que você quiser. Para onde vamos? Exato, na linguagem, digamos, coloquial, jornalística, né, e até alguns casos na ciência política também, não em todos, a palavra regime tem uma conotação pejorativa, né, assim, de algo que é autoritário, né? Geralmente quando você usa essa palavra, em vez de governo, você está dando uma conotação de que ali as instituições não são independentes, né, e de que as eleições não são justas. Então, numa palavra de 6 letras, toda palavra tem a sua história, né? E essa palavra tem uma história muito forte, realmente, e que tudo isso está envolvido nessa palavra. Realmente a gente não aplica a palavra regime normalmente para países que são democráticos. E, de fato, nessa carta de hoje, que foi publicada depois da entrevista do Lula à CNN Internacional, na qual o Lula diz que
o Trump não foi eleito imperador do Brasil. Do mundo, desculpa. E diz também que se o Trump tivesse invadido o Capitólio aqui no Brasil, ele também seria preso, assim como o Bolsonaro talvez venha a ser. Nessa carta do Trump, ele realmente eleva o tom no ataque às instituições brasileiras, ao regime, ao sistema político brasileiro e no apoio ao Jair Bolsonaro. E eu só consigo ver essa carta dentro desse contexto da entrevista do Lula a Amanpour, porque não aconteceu nenhuma outra coisa, né, assim, que tenha tido um impacto internacional ou um impacto nos Estados Unidos para trazer de volta esse tema, para ocupar o presidente Trump, que é um homem muito ocupado, para ele voltar à carga e com essa escalada. Ele considera Bolsonaro a vítima de um regime, assim como a gente usa o regime teocrático. Pois é, ele considera o Bolsonaro vítima de um regime. Como disse aqui, Bolsonaro, né, está na mira do governo brasileiro. E aí, qual que é a minha visão sobre tudo isso? Ah, minha opinião, de novo, terceira vez que eu falo sobre a minha opinião aqui, né? A partir do momento que você precisa ter medo e preocupação para se manifestar sobre um regime democrático, será que só é um regime e aí você não pode mais acreditar que seja democrático? Ou não? Qual o seu comentário? Gente, esse cara, eu sou absurdamente fã desse cara, né? Pessoal, Marco Luciano Hang, se tem uma coisa que eu tenho coragem de fazer, vontade, muita vontade, é fazer uma live com o Luciano Hang. Eu gosto desse cara, das ideias dele, ele é muito top. Só que esse cara vive na mira da justiça, né? Ele é aquilo que eu falei para vocês, outro meio doido. Eu acho que um doido gosta do outro, né? A Havan retira vídeos dos amostradinhos do mês após a decisão da ANPD. Olha que doideira. O Luciano Hang, por ordem dele, hein, determinou que ladrões, amostradinhos é conversa fiada, é um bando de ladrão sem vergonha que vai na loja da Havan para roubar. E aí o que acontece? A Havan colocava os vídeos da turma do mês, todo dia ele soltava aqueles vídeos dos amostradinhos. Ou melhor, os ladrõezinhos. E aí publicava isso. Mas no Brasil, o errado não é você roubar. O errado é você mostrar o ladrão. Esse é o Brasil. E aí, teve uma notificação da Autoridade Nacional da Proteção de Dados, que é essa ANPD aí, para Havan, dizendo que ele precisa tirar o vídeo dos amostradinhos do mês que mostram imagem das pessoas que supostamente tentavam furtar uma das unidades da rede. Vem cá. O vídeo do cara é assim, ó. Tá aqui, né? Tá aqui, ó. Microfone. O cara chega, um lado, do outro, não viu ninguém olhando e enfia o microfone embaixo do sovaco. Isso para não falar quando eles não enfiam em algum lugar pior. E vão-se embora. Filmam, a câmera tá mostrando o que tá acontecendo. E aí, supostamente, eles roubaram. E aí, a ANP disse que a defesa da empresa, né, não pode mostrar, a empresa não pode mostrar isso. Segundo ele, os vídeos dos amostradinhos do mês, né, que é referência ao funcionário do mês, viola a dignidade, a honra dessas pessoas. Peraí, acho que ele tinha que pensar em dignidade e honra antes de roubar, né? Pelo menos isso, não é? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade. A gente volta às 7 horas com mais um editorial especialmente para vocês, tá bom? Muito obrigado pela confiança, credibilidade e até daqui a pouco e mais um editorial. Abraço.